Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Beatriz Araújo, repórter aqui do Jornalismo Esporte Clube. Deixa o pessoal chegar mais um pouquinho. Hoje a gente vai entrevistar a repórter da Band News FM, Juliane Yamaoka. Ela trabalha na Band News já tem desde setembro de 2018. Ela é repórter da equipe esportiva. E hoje a gente vai bater um papo um pouquinho sobre a rotina dela como repórter de campo, cobrindo os jogos dentro de campo ao vivo, e falar um pouquinho sobre a trajetória dela e até o fato dela ser uma mulher que está atuando nesse ramo esportivo do jornalismo, que é um pouco. As mulheres estão ganhando mais visibilidade nesse momento. Bom, eu vou chamar a Ju aqui. Primeiro eu queria me desculpar, a gente atrasou um pouquinho a nossa live por alguns problemas técnicos, mas agora vai dar tudo certo, e, enfim. Ei, manda um ok aí, por favor, que eu acho que a minha conexão não sei se está muito boa. Bom, vou chamar a Ju aqui. Me escutando bem? Tá tudo certo na conexão? Oi, Oi, Ju, tudo bem? tudo e você? Tudo bem. Primeiro eu queria agradecer sua presença, né? Agradecer por você ter aceito o convite da nossa equipe para poder participar da live, estar concedendo essa entrevista para a gente. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade, sempre bom bater um papo com vocês, estou muito animada. Ah, obrigada, eu também estou bem animada. E eu queria, para começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está assistindo a gente. Acredito que tem muita gente que ainda não te conhece. E queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua história com o jornalismo, né? Como que você entrou nessa vida e como que começou essa paixão também pelo jornalismo esportivo. Ah, legal, vamos lá, Bia. Bom, meu nome é Juliane Yamaoka, para quem não me conhece, a Bia já falou que eu sou repórter da equipe de esportes, né, da Band News FM há quase 2 anos. Bom, eu me formei na faculdade Casper Libero em 2016, então tem pouco tempo que eu sou de formada, né, mas desde o primeiro ano da faculdade, em 2013, eu me envolvia muito com os laboratórios da Casper, então praticamente participava toda semana na Rádio Gazeta M, depois acabei virando monitora na rádio, depois fiz estágio na TV Gazeta, no programa Mesa Redonda e Gazeta Esportiva, então sempre procurei estar em contato com o ambiente esportivo, né? Essa paixão teve influência do meu pai é santista roxo, sempre acompanhou o Santos, participou de torcida organizada, então passou a adolescência praticamente indo em estádio de futebol. Tenho duas irmãs mais novas e assim, ir em jogo de futebol para nossa família é um momento nosso, assim, muito especial de lazer. Então, sempre foi algo muito feliz, assim, lembranças boas. Então, eu sempre quis fazer jornalismo esportivo, tinha um sonho muito grande de trabalhar, de estudar na Casper para poder trabalhar na Gazeta. E aí fui traçando meus objetivos. Então, basicamente foi por uma influência do meu pai, que também escuta muito rádio, né? E minha trajetória a gente vai falando durante a live, mas basicamente partiu de uma paixão familiar. Então é a realização assim de um sonho, né? Claro que eu tenho um tempo já no mercado, mas também estou engatinhando ao mesmo tempo, né? Assim, a gente fala que tem experiência, mas está sempre aberto a aprender e aperfeiçoar aquilo que a gente já começa a construir aí o nome, né, dentro do jornalismo esportivo, mas basicamente é isso, Bia. Ah, legal, Ju. É bom que aparentemente é um sonho de infância, né? Tudo isso que você está É, vivendo, trabalhando com jornalismo esportivo, estando lá dentro de campo. E a primeira vez que você entrou, deu aquele friozinho na barriga? Principalmente, você já cobriu algum jogo do Santos? Acredito que sim. sim, então, a primeira transmissão, você diz, pela Band News Isso, FM? isso, Ah, isso. então, foi muito legal, assim, esse momento dessa primeira transmissão. Foi num jogo entre Santos e Atlético Goianiense na Vila Belmiro. Na verdade, quando eu entrei na Band News, Bia, eu ainda gravei alguns pilotos antes de começar a fazer as transmissões, né? Porque o coordenador de esportes, o Fábio França, ele falou, Ju, você precisa pegar o ritmo, né, da reportagem
e vamos gravar uns pilotos antes de você começar. Já tinha feito algumas transmissões pela Rádio Gazeta AM, mas isso foi na época da faculdade, né? Então fazia anos que eu não fazia uma transmissão no rádio quando eu entrei na Band News FM. Então, fiquei gravando uns pilotos antes de acompanhando a reportagem dos meninos fazendo pelo estúdio, antes de fato começar a fazer, né? E aí eu estava programado para fazer um jogo do Palmeiras, se não me engano, acho que era um Palmeiras e Ferroviária. Comecei fazendo também jogos do estúdio antes de ir para o campo, né? E aí meu chefe falou assim: ah, eu vou te mandar para ir para a Vila com a Aline, porque ela vai fazer o jogo do Santos, você faz o Atlético Goianiense, e aí você, provavelmente o Santos, ele falou, vai atacar mais, então vai ser um jogo que o Santos é bem favorito, então você fala menos, né? Vai ficar mais tranquila atrás do gol. E aí eu fui com a Aline fazer o jogo, ela fez o Santos, eu fiz o Atlético Goianiense. Foi uma experiência super legal. E o mais engraçado de tudo isso foi que eu encontrei, sem querer ainda, sem combinar, com meu pai no jogo, assim, porque a sala de coletiva lá na Vila Belmiro, ela é próxima da onde o pessoal da torcida organizada costuma ficar. E aí eu não sei o que eu fui fazer lá, buscar, acho que fui buscar uma pilha, fui buscar alguma coisa, aí eu dei uns barrão assim nele. Eu tava lá com meu microfonezinho, com meu colete da CBF, aí foi um momento super especial, assim, a gente tirou uma foto, tem esse registro. Então, essa foi a minha primeira transmissão. E aí foi bem bacana, assim, porque deu para tirar aquele primeiro frio na barriga, assim, né, antes de fazer um time grande, assim, ou de fazer um jogo, uma reportagem sozinha, né, porque geralmente quando a gente faz jogo, não um jogo pequeno, né, não é para desmerecer os outros times, mas clássico a gente vai com dois repórteres, né? E um jogo dessa proporção, quando é um time maior assim, a gente faz só um repórter os dois times, né? Então foi mais Uhum. confortável fazer esse jogo com ela, porque meu campo de visão era até o meio de campo, vamos dizer assim, né? Tinha que enxergar outra área. Então, mais tranquilo nesse sentido. Então, foi um dia muito especial que eu guardo com muito carinho. Uhum. Puxando o gancho, o Nino acabou de perguntar aqui na live, qual foi a sua maior preocupação nessa primeira transmissão? Então, eu respondi, na verdade, eu respondi sem te falar essa pergunta. Eu estou citando a primeira transmissão no campo, né? Porque a primeira de Aham. verdade, assim, eu fiz pelo estúdio, que foi um Palmeiras e Ferroviária, se não me engano, foi um empate sem gols, então nem fiz o detalhe do gol nesse jogo. Mas né, a dificuldade quando você está no campo é que não tem o replay, né? Então, quando você está ali no campo atrás do gol, se você perdeu o lance, cara, você perdeu, você tem que dar um improviso, pedir ajuda para o colega. A gente se ajuda muito ali atrás do gol. Então, se alguém perde um detalhe, não viu quem era o jogador, tem alguma dúvida de cartão, não anotei o público, a gente ajuda muito ali atrás do gol, né? Então, a maior dificuldade nesse primeiro jogo que eu fiz foi ficar atenta para não perder nenhum lance, né? Porque não tem replay. Quando você está Uhum. fazendo do tubo ali do estúdio, você passa o lance várias vezes, né? Impedimento, você vê claramente. Quem que estava impedido, como que foi o lance. Então, a minha maior preocupação nessa primeira transmissão foi não perder nenhum detalhe do jogo, né? Sim. E eu queria E não se saber. distrair também, Opa, desculpa te interromper. Eu falei não se distrair porque, imagina. imagina, aquele jogo era importante, a vila estava muito cheia, né? Então, eu sabia que meu pai estava ali perto, então eu falei, não, foco, não vou ficar olhando para a torcida ali, barulho, né? Aumentar o retorno, deixar o áudio no jeito. Então, eu esqueci de falar que também a distração, assim, ela do ambiente que envolve o jogo de futebol, é importante você esquecer e focar no jogo também, né? Fora também que é o seu time do coração, então, assim, muito É, difícil, é um pouco não, difícil. isso tem que ficar na porta do estádio. Certo. E eu queria saber como que é a rotina de um repórter de campo. Eu queria que você nos contasse um pouco dessa sua No experiência, assim. jogo ou na redação, assim, no dia a dia? Ó, pode começar pela redação e até a hora da transmissão do jogo. Então, antes da pandemia, basicamente a minha rotina era entrar de manhã na Band News, mais ou menos umas 10 da manhã, para as 11 da manhã já começar a entrar no ar, né, de 20 em 20 minutos, mais ou menos. E aí eu chego, apuro as notícias, né? É importante dizer que não é só futebol, todos os principais clubes e as outras modalidades. Aí quando os fechadores dos programas vão montando o espelho, né? Vou falando, olha, tem isso, tem de mesa, tem alguma coisa no Santos, no Palmeiras, eu vou vendendo, vamos dizer assim, os assuntos para eles.
A Band News FM tem praças espalhadas pelo Brasil, então, se é um assunto de algum time do Rio, eu também tenho que pedir para a chefia de praças, pedir para o repórter do Rio, você pode entrar com esse assunto da CBF, sei lá, em Porto Alegre, o Inter. Então, a gente também tem essas praças que nos ajudam com essas demandas, né, dos times que são de fora de São Paulo. E aí, basicamente, vou entrando no ar com participações curtas, geralmente para fazer uma manchete. E aí, se me pedem alguma entrada, faz uma entrada sobre tal assunto, aí eu também vejo o horário da entrada, se é no noticiário local, se é no nacional. E basicamente faço isso. Aí eu fecho um material. Nós somos em 4, né, na reportagem da equipe de esportes. Então, geralmente a gente separa por time, né? Geralmente eu fico com o Santos, mas se tem algum repórter de folga de outro time, a gente também, às vezes, precisa fazer esse material para o programa da noite, que é o Band News na área, que vai ao ar das 10 às 11 da noite. Então, a gente também tem que deixar material gravado para esse programa, né? Geralmente da coletiva do dia, uma sonora, algum material que o clube disponibiliza e deixar material gravado para o dia seguinte também, de manhãzinha, de madrugada. Então, essa é basicamente era, né, a minha rotina antes da pandemia. Vira e mexe, eu também sou emprestada para o jornalismo, para fazer reportagens de outros assuntos, já cobri até festival de música de Campos do Jordão, por exemplo. Caramba. Então, vira e mexe, eles pedem, assim, aí eu saio do esporte, mas também não é uma coisa assim, nossa, toda semana, vai a cada 15 dias, não é uma coisa muito assim, mas eu costumo ser emprestada também para o jornalismo. Aí, nesse momento pandemia, do esporte, a gente está sendo emprestado para o jornalismo, então os meninos fazem ancoragem, eu e a Aline Fanelli, a gente faz a coordenação do programa Band News em alta frequência, fazemos outras funções, e eu também faço material de esportes olímpicos da rádio, né? Então a gente tem quadros, programas, geralmente eu que toco isso junto com o Bruno Camarão, que é o nosso comentarista, e o Marcelo Duol, que é o narrador. Agora, Uhum. a rotina de jogo, né, que você falou para eu falar um pouquinho, Sim, por favor. geralmente eu faço jogos do Santos, mas eu geralmente não desenvolvo uma sequência, assim, tipo, toda semana eu faço o jogo do Santos. A equipe que eu mais faço é o Santos, mas vira e mexe faço os outros 3 grandes de São Paulo. Então já fiz jogo na Arena Corinthians, no Allianz, no Morumbi, no Pacaembu, enfim. E aí, assim, se eu vou para Santos, eu tenho que pegar a estrada, né? Então isso demanda sair bem mais cedo, porque às vezes tem comboio, pode acontecer alguma coisa. Então eu saio bem cedo, assim, se eu vou para Santos ou para Itaquera, que são lugares mais distantes, assim, da minha casa. Morumbi é bem mais fácil, porque eu moro praticamente a 6 quilômetros do estádio. Então, esse trajeto, assim, a gente que tem que calcular também, assim, da reportagem para pegar o carro e ir dirigindo. Aí a gente chega antes, come alguma coisinha. Eu falo tudo isso em detalhes porque é importante, assim, esse ritual, sabe? A gente chega lá, eu já chego estudada, então eu levo o meu material com os destaques dos times, ou se é clássico só do Santos, no caso. Já levo esse estudo feito com alguns números, artilheiro, sei lá, comemoração do jogo de número X com a equipe. Então, esses dados mais assim manjados a gente já pega. A assessoria de imprensa também manda no grupo do WhatsApp para a gente o press kit do jogo, com mais algumas informações. Tentar pensar sempre no contexto, né, do jogo, o que aquele jogo é importante, o que está valendo, né? Então, começa a preparar a cabeça para se concentrar, né? E quando a gente já chega no estádio, a gente já avisa o pessoal na redação que a gente está a postos, porque às vezes eles pedem informação, sei lá, de trânsito na estrada, quando eu vou para Santos, já vai dando informações de pré-jogo durante a programação, e aí a gente chega no local destinado à imprensa no estádio, já prepara os equipamentos técnicos com o pessoal da técnica, testa microfone, não pode esquecer de levar espuminha, pega pilha, capa de chuva se precisar. E aí a gente começa a fazer as entradas. Eu gosto de fazer. O nosso pré-jogo na Band News FM começa uns 40 minutos assim antes da partida. Então, quando faltam uns 40 minutos, eu já vou para o campo, porque eu gosto de fazer a minha entrada do pré-jogo já no campo, para acompanhar o aquecimento com os jogadores, tentar pegar alguma informação, já sentir, né, o ambiente. Então, faltando uns 40 minutos para o jogo, eu já vou para o campo. Aí a gente geralmente faz umas 2 entradas com o âncora da jornada, depois ele passa para o narrador, a gente faz mais uma entrada com o narrador, já vai para o jogo. E aí o intervalo depende, né? Se o Paulistão antes da pandemia tinha entrevista no intervalo,
Brasileirão não tem. Então, Paulistão eu não consigo ir ao banheiro no intervalo. Brasileirão eu vou ao banheiro. Basicamente isso. Tô brincando. Mas aí a gente fica lá no campo, trocando uma resenha com os outros repórteres de rádio. A gente é bem unido, assim, troca bastante ideia. Depois já começa a observar os jogadores saindo do túnel para ver quem que trocou, se teve substituição ou não. Vai para o jogo e aí o pós-jogo faz a zona mista, que é uma parte bem legal do fim do jogo. E aí depois vai para a coletiva e fecha material para o dia seguinte. É basicamente isso. É basicamente isso, uma rotina bem puxada, né? É, Ainda mais porque o rádio ele exige essa instantaneidade, né? Acho que é um veículo que, ainda mais nos jogos, enfim. Bom, Ju, o Guerra está perguntando aqui para você, qual foi o jogo mais marcante que você já trabalhou até o momento? como eu tô na Band News há quase 2 anos, tirando esse período de pandemia, assim, ainda não fiz assim uma final, algum jogo assim muito decisivo, todo jogo é, né? Mas eu acho que clássico assim é bem especial assim. Apesar de no começo eu ficar mais nervosa assim, ai, clássico, aquele clima assim. Mas eu gosto muito de fazer os clássicos. Acho que o estádio fica mais cheio, tem uma atmosfera mais de uma rivalidade mais acirrada, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que os clássicos que eu fiz, teve um Santos e Corinthians, acho que no ano passado foi o Dia dos Namorados, talvez o Santos fez 1-0 com o gol do Sacha, foi um clássico bem legal. Era um período que o Santos estava querendo provar que podia chegar longe no campeonato com o Sampaoli, então foi bem legal também de fazer um pouquinho do Rodrigo antes dele sair para ir para o Real Madrid. Entrevistei ele algumas vezes ali na saída da zona mista, pena que durou pouco. Então são momentos especiais que eu guardo, assim. Se eu parar para pensar aqui, acho que eu não vou parar de falar, né? Mas acho que os clássicos. Bom, e você citou, né, entrevista com um jogador, e eu queria saber se você já entrevistou assim um jogador que você admirava muito e qual você mais gostou de entrevistar? Então, Bia, como eu tenho, assim, a gente tem muita demanda na redação no dia a dia, é muito difícil a gente ir para CT, acompanhar o dia a dia, ainda mais em Santos, né? Às vezes você fala, poxa, 10 minutos de treino aberto para você pegar o carro e ir para lá, ver 10 minutos, e às vezes nem tem coletivo e voltar, então não costuma assim ficar muito próximo do dia a dia, assim, é uma coisa que eu até gostaria de me programar para ficar mais perto quando essa pandemia acabar. Mas eu gosto muito do Diego Pituca, eu acho que ele é do Santos, né? Ele é um cara que realmente veste a camisa, que dá valor para a torcida. Eu fiz uma exclusiva com ele no ano passado, eu gostei bastante, foi muito legal. Mas como eu te falei, eu também faço esse quadro de esportes olímpicos. Eu já entrevistei assim atletas que eu admiro demais, assim. Então, saindo um pouco do campo do futebol, gostei muito da entrevista que eu fiz com a Flavinha Saraiva, da ginástica artística. O Neto, que é o técnico da Seleção Brasileira Feminina de Basquete, é um cara que eu admiro demais. Arthur Nori, né, campeão mundial. Uhum. Bruna Takahashi, do tênis de mesa. Então, assim, esse pessoal dos esportes olímpicos também, assim, às vezes eu falo, cara, não acredito que eu entrevistei essa pessoa, assim, fico muito feliz. E da seleção feminina também, quando elas vieram jogar um amistoso no Pacaembu, 2 jogos, acho que Chile e Argentina, se não me engano. Também entrevistei algumas jogadoras, gosto muito da Tamires, que é uma jogadora do Corinthians, né? E da seleção, e Cristiane também. Então, assim, acho que tem muitos nomes aí para citar, graças a Deus, e muitos outros que eu também quero entrevistar. É isso aí. E você citou, né, falando sobre a sua rotina, que com a pandemia tudo mudou, né? Acho que para todo mundo, principalmente para o jornalismo e principalmente para o esportivo, porque no início, quando os campeonatos foram cancelados, acho que a maioria das redações assim, esportivas ficaram um pouco sem norte, enfim. E eu queria saber quais impactos assim você acha que a pandemia trouxe para o jornalismo esportivo, principalmente no começo e agora, assim, no decorrer. Eu acho que a lição principal que fica, Bia, é que a gente precisa, antes de ser jornalista esportivo, enfim,
a gente tem que ser jornalista, né? Eu tive aula com o professor Celso Zelt na faculdade, ele falava muito isso, e no começo eu não entendia direito, porque a gente quer aquela vontade de só fazer esporte, cobrir jogo, etc. Mas a gente esquece que muitas vezes a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, vou te dar dois exemplos, né, antes de falar um pouco dessa questão mais a fundo. Quando a gente fez o jogo que o presidente Jair Bolsonaro, acho que era Santos e São Paulo na Vila, não lembro muito bem o jogo, eu sei que foi na Vila, e o presidente foi assistir o jogo, né? Foi uma semana muito polêmica, de vai ter vaia, não vai. Então, assim, se naquele momento eu tô ali no estádio e aí ele apareceu lá no meio da arquibancada, eu tinha que saber que o presidente, independente de quem fosse, né, de qual autoridade fosse, podia ser o governador, qualquer autoridade, eu tinha que saber que ele estava lá, qual que era o contexto político, né, o que significava a presença dele ali no estádio, o que se falou durante a semana para a gente apresentar para os nossos ouvintes. Então, o esporte sempre está inserido em um contexto político, então a gente precisa saber não só o jogo, o resultado do jogo do Real Madrid de hoje, mas a gente precisa também saber o que está acontecendo a respeito da pandemia no nosso país. Então, é uma obrigação, não só porque a gente vai usar isso na nossa profissão, mas como profissional mesmo, né? E aí, nessa pandemia, de um dia para o outro também, eu tive que começar a fazer uma função que eu não sabia fazer, não tive tempo de aprender, de treinar, e tive que fazer, e fiz, entendeu? Numa boa, com as maiores dificuldades do mundo no começo, mas tive que fazer. Então, a gente sair da zona de conforto, ela assim, é muito importante. E na Band News, Bia, desde o começo, quando eu entrei lá, as pessoas sempre falavam, olha, aqui você é da equipe de esportes, mas você tem que estar preparado para fazer de tudo. Até ancoragem eu já fiz na Band News. Então, assim, a minha primeira transmissão na Band News não foi de futebol, né? Como eu falei para você, tive que gravar uns pilotos antes de começar. Foi o carnaval, né? Então, assim, foi super desafiador também, se fazer 10 horas direto de cobertura ali de pé, no sambódromo, aquele barulho, bateria, com tempo calculado para comer, para ir ao banheiro. Então, a gente precisa saber falar de outros assuntos. Então, na Band News, apesar dessa dificuldade que a gente teve no começo de se organizar, ainda tocar o material olímpico, que é um material patrocinado e tem todos os dias, a gente precisa estar sempre atento para sermos profissionais flexíveis, né? A Band passa por um processo de unificação agora, que a gente, muitos colegas, eu tô de férias, né? Eu volto de férias na quinta-feira, mas nesse período que eu fiquei de férias, muitas coisas já mudaram, né? Alguns colegas fazendo entradas ao vivo na televisão, com pautas nossas da Band News, né? Ah, estamos produzindo tal série, aí entra no programa do Datena para falar. Então, assim, a gente está vivendo. Não dá só para eu também só falar no rádio, agora a rádio, a gente tem imagem no nosso estúdio, tem que saber entrar para a TV, gravar um vídeo para subir na rede social e a gente mesmo que grava e posta, né, com a ajuda do pessoal do digital, claro, mas exige muita. A gente, né, essa flexibilização de sermos profissionais melhores, né? Eu amo futebol, é o que eu quero fazer pro resto da vida, mas a gente precisa também saber abrir, né, a cabeça para novas oportunidades profissionais também, né? Sim. E você, antes de entrar de férias, teve alguma dificuldade assim nesse processo de produção remota, né, no início? Há muito, porque mudou o horário e eu ficava naquele desespero, assim, uma pressão absurda para colocar tudo no ar do jeito que precisa ser colocado. Então, no começo eu fiz um pouco de home office, assim, confesso que eu não gostei, não me adaptei. A gente tinha acesso aos programas de edição, eu tinha acesso ao meu computador, assim, da redação, mas não era a Uhum. mesma coisa, sentia falta do contato dos colegas e tal. Então, eu sofri um pouco para fazer o home office e as demandas vão chegando. Ah, tem coletiva do Dória, alguém tem que pegar, grava uma manchete, tira uma sonora. Não, vamos lá, vamos fazer. E aí, só que depois de um tempo de home office, eu acabei ficando todos os dias na redação mesmo. E o que era muito difícil também, porque todo dia acontecia uma notícia bombástica na política, a gente assim, tinha um dia de paz, era ministro, pronunciamento, coletiva todo dia. Você, na Band News, os jornais são separados em blocos de 20 minutos. Então, eu estava ali na coordenação desse programa que eu te falei, o Alta Frequência, que é das 4 às 6. Então, tá rolando a programação das 4, já tem que estar tudo pronto das 4 às 4h20, né? Esse bloco. E eu tô ouvindo o ar para ver se tá tudo certo, mas já fazendo preparando as coisas do bloco do 20 até o 40, entendeu? Então você tá ouvindo o que tá rolando no ar, já preparando o que vem depois, já ligando para prender gente no ar,
cobrando material que não chegou para colocar na pasta. E ao mesmo tempo tentando manter a concentração, porque nada pode dar errado, né? A gente tem que manter não só a sanidade mental, porque a gente tem que dar notícia, ainda que seja difícil nesse turbilhão de emoções, e se cuidar também, né? Porque essa onda de energia negativa, assim, só afeta a gente pro lado pessoal, então a gente tem que saiu assim da Band, eu não ouvia mais notícia e tentava me distrair de outra forma, porque se a gente não se cuida também, a gente acaba se perdendo um pouco. Então, foi bem difícil assim no começo, mas depois a gente se acostumou, né? Sim. Esse processo de absorção, né? Às vezes, ainda mais para nós que somos profissionais, assim, nós que levamos as notícias para as pessoas, às vezes a gente nem tem tempo de processar tudo, né? Não. Então, fica nesse clima pesado, que nem você falou, é muito difícil lidar, né? Principalmente nesse contexto da pandemia. Principalmente você que, por mais que você tenha essa flexibilização de entrar no hard news, às vezes, assim, né? Que trabalha com esporte, mudar todo o cenário, todo o contexto, é muito complicado, né? E fora que a gente está acostumado a falar de um assunto mais leve, né? Para Sim. cima, então a gente está sempre. Até a forma de fazer a locução muda, né? Você está falando de esporte, um momento que as pessoas gostam, estão ali para curtir, esperam o final de semana para estar ali com a família, e aí de repente só notícia ruim, só coisas que a gente fala, nossa, a gente não queria tá falando sobre isso, né? Mas não é uma questão também de opção, né? A gente é jornalista e precisa lidar com isso também, né? Sim, verdade. E eu queria saber como que você acha que vai ser essa nova rotina dos repórteres de campo nesse momento de volta, né, dos campeonatos, enfim. Já recebeu alguma orientação sobre como que vai ser? Ó, falando em repórter, Bia, eu vou pedir licença aqui, ó. Manda um salve para a cidade de Tiradentes. Esse é o Lucas Giosino, repórter da Rádio Bandeirantes, fazendo graça aqui na nossa live. E aí, Lucas? Esse é famoso, viu? Ah, é? Esse tá cobrindo a pandemia. Eu só fico ali no Twitter dele, vendo as atualizações das notícias do coronavírus. Mas eu acho que vai mudar bastante assim pra gente. O que a gente tem discutido assim, né, na nossa equipe é que a gente sabe que a gente não vai, né, por estádio, né? Só a detentora de direitos da televisão que vai com reportagem. Então a expectativa, na verdade, Bia, é de fazer as transmissões dos jogos do estúdio, né? Quando isso voltar, que tá bem próximo. Eu ainda não participei de nenhuma coletiva online dos clubes, né? Mas vi que o Corinthians fez essa semana com o Cássio, por exemplo. O Palmeiras acho que foi o primeiro clube que fez com o Luxemburgo. Então, tudo tende a ser um ambiente mais online, assim, né? A gente acaba perdendo um pouco, né? Eu comentei com você dessa questão que a gente gosta de ter a resenha ali dos repórteres no pré-jogo. A gente perde um pouco Uhum. esse contato, principalmente no clube com jogadores. Acho que né, zona mista acho que é uma coisa que a gente não vai ver tão cedo, né? Porque todo mundo ali é aglomerado para entrevistar jogador. Então acho que a gente vai ter que se adaptar, né? Mas a gente tem essa discussão, né? Não sei se é a hora certa de voltar para o futebol, pelo momento que a gente está vivendo, mas como vai voltar e a gente tem que trabalhar com isso, vai voltar à nossa rotina aí de jornalistas esportivos, então a gente também vai ter que se adaptar de certa forma, né? Não dá para ter tudo, não dá para ser tudo perfeito, mas eu acho que é possível, né? Vamos fazer o que está ali nas nossas mãos. A gente vê que os clubes também mudaram o jeito deles de trabalhar, né? Todo dia a gente recebe material da assessoria com vídeos e enfim, então a gente perde com essa proximidade aí de apuração, mas é o que dá. E eu acho que depois, quando a gente tiver uma vacina, tiver um cenário mais apropriado, a gente vai voltar a essa bagunça aí que a gente gosta. Ah, tomara, né? Que isso passe logo, né? Sim. Bom, o Guerra perguntou aqui, né? Você citou que também trabalha com essa parte da cobertura olímpica, né? Assuntos olímpicos além do futebol, e ele está perguntando aqui como que é cobrir outros esportes além do futebol, como costuma ser essa sua preparação? Ela é parecida com o pré-campo e o durante? Como que funciona? Assim, eu gosto muito, assim, eu tenho um prazer enorme, porque às vezes eu termino uma entrevista com um cara, assim, uma menina ferrado, campeão mundial, assim,
todos os títulos que você pode imaginar, e a pessoa vira assim no fim da entrevista, obrigada, viu, pela oportunidade de falar, foi uma honra. Eu tenho vontade de falar, a honra é minha, né, pelo espaço, por conversar com você. Então, eu tenho uma paixão, assim, por dar espaço para quem merece, né? Porque eu falo muito com eles quando eu entrevisto, que eu gostaria que os ouvintes da Band News FM conhecessem essas pessoas antes da Olimpíada, né? Para quando os jogos acontecerem, o ouvinte olhar e falar: Nossa, essa aqui é a Ana Marcela, que tem uma tatuagem do Senna no braço e que é tetracampeã mundial, sabe? Então, eu falo muito isso, que a minha missão, minha e do pessoal da nossa equipe, apresentar, né, quem são esses grandes atletas que treinam sem investimento muitas vezes, né, que ganham títulos que as pessoas nem sabem, né, a gente ouve mais PAN e Jogos Olímpicos, mas exige muito estudo, que são modalidades diferentes. Às vezes eu tiro dúvidas com eles, né, assim, às vezes quando eu faço a entrevista na íntegra, ela vai na íntegra para o site, mas depois eu fecho um boletim para programação, que costuma ter uns 2 minutos e meio. Imagina que não cabe muita coisa, mas tem bate-papo que dura de 20 a 40 minutos. Eu costumo fazer entrevistas bem longas, assim. Quando eu entro no estúdio para gravar, os técnicos já falam: Juliana, vai demorar. Eu falo: vou demorar. Porque justamente é um bate-papo, assim, bem profundo. Ou quando eu vou cobrir também quando a gente se dirige a ele, seja em coletivo ou jogos, enfim, também tento o máximo de tempo bater papo e tá sempre aprendendo, né? Esse negócio de tirar dúvida é legal, assim. Teve o PP Gonçalves da canoagem, que é um atleta que eu adoro conversar, falar super bem. Nossa, eu falo, PP, quantos segundos de desconto na baliza verde, na baliza vermelha, quando você toca ali na descida do caiaque? Então, eu gosto muito de tirar dúvidas, porque às vezes você entra nos sites das confederações e não tem nem atualização assim das últimas notícias. Então, fica um pouco difícil. Eu tenho que confirmar, às vezes, os títulos com os atletas. Ó, é isso, tá faltando alguma coisa. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, assim. Mas eu estudo muito, assim. E gosto muito de saber a história de vida, né? Por que esses atletas escolheram esses esportes? Tem perguntas que a gente pensa, às vezes, que são bobas, mas vou perguntar isso, mas você acaba descobrindo, às vezes, grandes histórias, né? Então, tem que estudar muito, e é difícil escolher essas informações, tirar dúvida com os próprios atletas e ficar a par de todos os eventos, né, que acontecem, são muitas modalidades, né? Então, é difícil, às vezes, você acompanhar e não querer perder nada junto com a cobertura do futebol que a gente faz, né? Então, quando a seleção de basquete está aqui em São Paulo, vamos lá, vamos cobrir treino, seleção feminina. Então, tem que ficar sempre de olho também para ver quando que eles estão em São Paulo para poder fazer essa questão presencial. E aí, quando não é possível, a gente recorre ao telefone, que como é rádio, é mais fácil da gente gravar rapidinho. E aí, geralmente peço para eles gravarem vídeos também para a gente subir nas redes sociais, né? Para a gente aproveitar não só o conteúdo no ar, mas em outras plataformas também para atingir o máximo de ouvintes que a gente conseguir, né? Uhum. Eu acho super bacana isso que você falou, né, de estar sempre em contato com pessoas novas, né, principalmente dos atletas olímpicos, porque realmente eles não têm tanta visibilidade no momento de preparo, né, antes das Olimpíadas, e são atletas que, meu, que nem você falou, a Ana Marcela, ela é uma das campeãs mundiais, assim, né, ela é considerada uma das melhores do mundo na natação, Não, eu sou e muito pouca. fã dela. Também gosto muito. Já tive a oportunidade de entrevistar o treinador dela e assim, às vezes você nem imagina essas pessoas que estão por trás, né? Então acho que isso, nós como jornalistas, eu acho que é até uma crítica para o jornalismo esportivo, assim, dá um pouco mais de visibilidade para esse pessoal, né? Porque a gente sabe que futebol, querendo ou não, é uma coisa que dá muita pauta, uma coisa que as pessoas procuram mais, né? Uhum. E às vezes pelo próprio interesse do público, né? Às vezes tende a ir mais para esse lado, mas eu acho que é super importante, sim, dar essa visibilidade, conhecer essas histórias de vida, porque a gente sabe que a rotina de um atleta não é fácil para ele chegar lá no pódio. É. Então, é E super os técnicos importante. são legais, assim, eu gosto quando eles estão nas coletivas, porque eles esclarecem muitas coisas de treino, assim, teve uma vez que eu fui na coletiva da Bia e da Bia, eu tô com seu nome na cabeça, da Mari e da Paula Pequeno, né, que são campeãs olímpicas no vôlei e foram pro vôlei de praia buscando novos desafios, né, e o técnico estava na coletiva e explicou como é que seriam
os treinos, né? Porque elas fariam essa transição da quadra para areia e tal. Então, é o que você falou, também tem outros personagens. Nessa época de pandemia, a gente conversou bastante com os profissionais do Comitê Olímpico Brasileiro, médicos, psicólogos, nutricionistas, para saber o que, que se passava, né, na cabeça dos atletas nesse período de isolamento, como é que o Kobe estava se preparando, né, para esse momento de treinar em casa. Então, tem muitos personagens interessantes, sim, para a gente trabalhar com dos esportes olímpicos, né? E agora com a Olimpíada se aproximando, né? Antes até com o adiamento, ficou mais em Uhum. evidência, são atletas muito acessíveis. Então, algumas entrevistas eu faço solicitação pelo Instagram, porque, como eu te falei, às vezes a gente não sabe nem como chega na assessoria, você manda pro atleta no Instagram, ele te responde, você já marca ali a entrevista, então são pessoas muito mais acessíveis, né? Quanto que um jogador de futebol você vai marcar uma entrevista com um jogador pelo Instagram, né? Então, e eles são, não sei, eu acho que eles têm um pouco mais de. Eles valorizam muito a modalidade, assim, sabe? Então, quando você Sim. conversa com a Ana Marcela da vida, com o PP da canoagem, com pessoas que estão ali mais em evidência, eles sabem da história da modalidade, eles sabem se posicionar muito bem, são pessoas muito bem preparadas para ocuparem esse espaço, sabe? Então é muito gostoso de você conversar e ouvi-los. É diferente, assim. É um prazer diferente. Sai um pouco daquelas falas mais manjadas, assim, de jogador de futebol, sabe? E Uhum. acho que a gente se sente mais à vontade, não sei, talvez. Sim. Agora eu queria falar um assunto com você super importante e eu acho super necessário, inclusive por você ser mulher e trabalhar nessa parte de jornalismo esportivo, a gente sabe que mesmo com todas as conquistas que a gente tem ganhado nos últimos anos, ainda na redação, né, na editoria esportiva, o número ainda é baixo, são poucas mulheres. E eu queria saber se você já passou por alguma situação na sua vida, principalmente no início da carreira, né? Na editoria esportiva ou até dentro de campo, alguma situação desconfortável que você se sentiu assim, não sei, menosprezada às vezes, não sei se essa é a palavra certa, mas enfim, me conta um pouco da sua experiência como mulher no jornalismo esportivo. Ah, eu fico triste porque no rádio, assim, nas grandes emissoras, a gente tem poucas mulheres, né? Se a gente pega as principais emissoras, praticamente sou atualmente, né? Porque a gente já teve muitas mulheres, pioneiras e tal, mas vamos falar né, de hoje em dia. Basicamente tem eu e a Aline Fanelli, que é minha companheira de Band News FM na reportagem, né? Então você vê as Uhum. mulheres no rádio, assim, ocupando mais espaço de produção, né? Enfim, e a gente falando de esporte. Então, eu sinto falta, às vezes, de ir em jogos de futebol e trocar mais ideias com mulheres, né? Muitas vezes eu sou a única mulher, ou uma das poucas, a gente vê na TV mais mulher na reportagem, né? Mas no rádio, às vezes, assim, eu me sinto meio sozinha, assim. E eu sei que. Mas eu tenho muitas amigas que fazem reportagem no rádio de web rádio, de equipes menores, mas que tem muita gente boa querendo crescer e ter mais visibilidade. O que eu desejo para todas elas é que, assim, não desistam dos seus sonhos, né? Por ser mais difícil, por às vezes ter que provar mais que sabe, por rolar mais desconfiança. E eu torço muito para que essas pessoas tenham oportunidade, a oportunidade que eu tive da Band News me acolher, me preparar, né? Como eu falei para você, de fazer os pilotos e até hoje ter um feedback, ter um cuidado para sempre melhorar. Então, eu acho que o que a gente precisa é de mais espaço, mas mais oportunidade, mas a oportunidade de acreditar naquele profissional que às vezes não vai chegar 100% pronto para você, mas que você tem o carinho, o cuidado e a consideração de direcionar, investir, saber que aquela pessoa vai poder exercer essa função da melhor forma possível. Então, eu gostaria muito que existissem lugares que dessem, estendessem a mão para essas meninas, que são muitas que gostam de futebol, né? A gente vai em estádio de futebol e tem muita mulher que gosta de esporte, muita gente na faculdade que fez jornalismo comigo, nossa, hoje está aí no mercado e são muitas mulheres muito competentes, né? Claro que nem todas querem ir para reportagem, mas de qualquer forma é um ambiente ainda muito machista que predomina muito, né? Muito mais homens do que mulheres. Quando eu fiz essa cobertura que eu te falei na seleção feminina, de futebol, aí sim, tinham mais mulheres do que homens na cobertura. Foi uma exceção, assim. Tinha muita mulher e foi muito legal.
Então, assim, não é desmerecendo e nem se fazendo de vítima, como muitas pessoas acham, né, que é esse discurso que a gente tem mas é uma questão de oportunidade, de acreditar, né? Na Band News FM, para você ter uma ideia, a gente tem muitas mulheres na redação. Ouso dizer que 60, 70% do nosso time, assim, contando todo mundo mesmo, somos mais mulheres do que homens, inclusive a nossa diretora executiva é uma mulher, né? Na transmissão da Band News FM, a gente tem 52% de mulheres na nossa audiência, ou seja, nós temos mais ouvintes mulheres do que homens, acho que somos as únicas, Caramba! acho que nós somos a única rádio. Então, eu e a Aline, a gente super se identifica com isso, sabe? E o fato também de lá a gente não diferenciarem a gente, assim, tem uma pauta super, por exemplo, seleção brasileira. Eu já cobri jogo de seleção brasileira, né, masculina, ainda que no estúdio, porque o jogo foi fora, mas então todo mundo lá tem oportunidades iguais, e eu acho que os outros lugares deveriam dar mais oportunidades, assim, sabe? Porque as pessoas falam, mas Sim, a voz feminina no rádio, na transmissão é diferente. Mas, gente, assim, é o conteúdo, sabe? Não é questão de você ser mulher, ter a voz mais assim ou assada. É uma questão de espaço, de oportunidade que todas deveriam ter. Então, eu torço muito porque eu vejo que muitas mulheres ficaram pelo caminho por falta de oportunidade, entendeu? De desistir porque ninguém ali deu a chance. E aí a pessoa vai lá e desiste, né? Você só ouve coisas sim. ruins, né? E aí você não tem alguém que vai ali e te banca, fala, não acredito em você e acaba desistindo. Então a gente perde muitos talentos com isso, né? E assim, claro que já tiveram situações constrangedoras e que você percebe que é preconceito e tal. Mas eu tento não dar atenção para isso, entende? Assim, procuro Sim. refletir e dar força, né, para outras mulheres quando a gente vê pessoas novas chegando ali na área, mas mostrar que a gente é muito mais forte do que isso, do que qualquer desconfiança. E eu acho que o trabalho, ele é uma resposta muito clara, assim, para esse preconceito, para esse tipo de opinião amargurada. A gente também tem que saber filtrar as críticas, sabe, Bia? Porque muitas vezes elas chegam assim a troco de nada. Então a gente também tem que avaliar o que a gente realmente deve agregar ou não. Mas graças a Deus na Band News eu acho que é um modelo até a ser seguido, né? Agora, uma situação assim, para citar, acho que no meu primeiro ou segundo jogo que eu fiz no campo foi um São Paulo e Flamengo no estádio do Morumbi. Ali fez o Flamengo, o São Paulo fez o Flamengo. E aí, como ainda era assim, meu começo no campo, aquela coisa de você estar conhecendo o pessoal ali da reportagem e tal, porque esse mundo é aquela coisa, né? São sempre os mesmos, tem gente que está há muitos anos na área, então espaço para Sim. gente nova, ele realmente é muito, infelizmente, reduzido, né? E aí, quando os times estavam perfilados ali ouvindo o hino, eu reparei que o Berril tava com uma camisa de número, sei lá, 28 e no press kit que a equipe do Flamengo entregou era 29, sei lá. Eu reparei que tava errado o número da camisa e corrigi ali na hora. E aí ele vai lá e me faz o gol do Flamengo no jogo, um dos gols. E aí, beleza, eu tava lá atrás do gol, dei o detalhe, gol do Berril, não sei o quê. E aí veio um repórter, percebeu que eu tava, tipo, lá plena falando, falou, quem te fez o gol? Eu falei, foi o Berril. Ele, mas não é a camisa, mas essa camisa, não sei o que. Aí eu expliquei pra ele, falei, não, tá errado no material do jogo, blá, blá, blá. E aí os outros repórteres, tipo, ao invés de perguntarem pra mim, foram perguntar pra ele, assim, viram que eu tinha dado a informação pra ele, foram perguntar pra ele quem que era o autor do gol, assim. Então rola, assim, umas situações, mas não vou ficar remoendo, falando, nossa, não perguntaram pra mim e tal. Então, Uhum. assim, é difícil. Quando você vai ficando mais figurinha carimbada no meio, as pessoas vão ficando, se abrindo mais, conversando mais, mas realmente é difícil. Mas a gente precisa de pessoas como você, por exemplo, para acreditar que é possível trabalhar nesse meio e se juntar a nós aí. Ah, com certeza. E isso que você falou, não só a falta de oportunidade, né, que infelizmente algumas redações não dão visibilidade para as mulheres, às vezes, no processo, quando eu estava pesquisando aqui a nossa pauta de hoje, eu achei uma reportagem incrível do UOL, assim, falando sobre as mulheres, né, os preconceitos com as mulheres dentro de campo no jornalismo. E aí você vê que isso, até mesmo na parte da produção, nos créditos, assim, não tinham muitas mulheres, eram mais homens falando sobre um assunto que
nada melhor do que mulheres para poder citar sobre, falar sobre as experiências, enfim. E não só isso, mas também essa questão, tipo, da autoafirmação, sabe? Eu acho que isso de você ter que afirmar que você é capaz o tempo todo realmente faz com que as jornalistas, as repórteres acabam desistindo, né? Que nem você falou, nem todo mundo sabe absorver aquilo que vai ser construtivo e às vezes acaba deixando esses comentários, assim, né? Ou essas situações se sobressaírem. Ah, com certeza. Mas acho que o segredo é nunca desistir, sabe? E Uhum. nem no primeiro, nem no segundo não, assim. E é engraçado que alguns nãos na nossa vida a gente acha que, sei lá, a pior coisa do mundo também é uma coisa para a gente refletir, assim, falando dessa parte de oportunidade e tal. É engraçado porque quando eu estava nesse processo de bater na porta da Band News e buscar uma oportunidade, eu estava fazendo o processo seletivo da Globo, o Passaporte Sport TV. Você já ouviu falar? Que Já. sempre antes de um grande evento, Olimpíada ou Copa, eu nem sei se existe mais, eles fazem um processo super grande com estudantes de jornalismo e tal. E aí Uhum. foram 8 fases, tipo, 4.000 pessoas, aquela loucura, assim, da galera, quero trabalhar na Globo e tal. E aí eu participei, fui até a fase final, que foi até no Rio de Janeiro, de viajar para o Rio, não sei o quê, e não passei, assim, eu achei que era o fim do mundo. Eu falei, nossa, era a oportunidade da minha vida, cobrir a Copa como correspondente, não deu certo, blá, blá, blá. E aí hoje eu olho e falo, nossa, foi um não importante para mim, porque hoje eu sinto muito que eu tô no lugar certo, sabe, com as pessoas certas. Eu gosto muito do nosso time de esportes, a gente é muito unido, a gente é amigo fora da rádio, assim, de frequentar um a casa do outro, de conhecer família. Então, às vezes também mandar um recado pro pessoal de, assim, eu falo, ó, não desistir, né, não, mas às vezes também a gente tem que entender que o nosso caminho é outro, né, e às vezes a gente demora algum tempo para entender isso. Então, é importante também não desistir na primeira, na segunda, na terceira tentativa. Quando eu também me formei na Casper, eu estava fazendo estágio na TV Gazeta, né, como eu falei, e não fui Uhum. efetivada. Foi um ano horrível para nossa área, que quase demitiram até o Ronivon. Então eu falei, nossa, eu também não vou ser efetivada, minha vida acabou. Então a gente sempre acha que, sei lá, não vai dar mesmo, não nasci para isso. Mas é importante a gente também até ser calibrado assim nos nãos, para quando a gente conseguir, a gente entender assim também, sabe? Não, eu realmente mereço estar aqui, valeu a pena tentar, é isso mesmo que eu quero, é o lugar que eu queria estar. Então é importante isso também, essa questão da insistência, sabe? Porque às vezes eu vejo muita gente falando, nossa, eu quero fazer jornalismo esportivo, mas eu falo, tá, mas o que você tá fazendo? Sabe? Você tá fazendo um projeto com teus amigos, você montou um Instagram, grava vídeo no Uhum. Instagram e posta todo dia, bateu atrás de rádio, de TV, tá acompanhando os jogos, tá acompanhando as notícias. É importante também eu falar, meu sonho é trabalhar, sei lá, na Band News, mas você ouve a rádio, você sabe quem são os principais âncoras, como que é o estilo da nossa equipe esportiva, sei lá. Então é importante também isso, as pessoas não essa parte de não desistir, mas se você também tem um sonho, você ter foco e saber o que você precisa para alcançar ele, né? E não só falar da boca para fora, nossa, quero trabalhar com isso, mas o que de fato, né, você tá fazendo para chegar onde você quer, né? Então, é isso. Falei Sim, demais, acho. persistir, né? Não, imagina. Não, mas é isso, Persistir. né? Persistir, ter fé e ir atrás dos seus sonhos, né, meu? Porque se você fala, poxa, eu quero trabalhar. Se o seu sonho é trabalhar na Globo, se o seu sonho é trabalhar, tipo, na Band News FM, cobrindo esporte, e por mais que você não consiga na primeira, na segunda, meu, vai até onde der, sabe? Acho que é isso. Você tem que correr atrás, porque as pessoas que a gente vê lá, ouve no rádio, as pessoas que a gente vê na televisão, são pessoas que lutaram para ocupar o cargo que elas estão hoje, né? Nossa, demais, demais. E mais uma outra coisa, o que você tem observado nos últimos anos em relação à presença feminina no esporte? Assim, você acha que melhorou essa visibilidade? Enfim, principalmente agora com a última Copa do Mundo feminina, né? Que a gente viu que as meninas ganharam assim uma força bem legal, os jogos foram transmitidos, enfim. Fala o que você tem Eu não observado. sei qual que é se a sua impressão é a mesma que a minha, Bia, mas eu acho que, assim, de certa forma, a quantidade de mulheres atuando na área, eu acho que
teve um aumento significativo, sim, né? A gente sempre teve grandes referências, né, no jornalismo esportivo, talvez com mais força das meninas do Sport TV, tipo Janaína Xavier, Joana de Assis, Fernanda Gentil, Vanessa Rich, que estão na cobertura há mais tempo, a própria Regiane Ritter, que foi uma das pioneiras, né? Eu trabalhei com ela na Gazeta M. Acho que a gente tinha poucas referências, poucos nomes assim que a gente lembra para falar, nossa, me espelho nessa mulher. Mas hoje, quando você para pensar, não sei se você tem essa impressão, nós temos muitas referências, né? Então, Sim. no rádio a gente teve num passado recente a Ana Thaís, que também é referência hoje nos comentários, a Maíra Siqueira, tem no Rio a Camila Carelli até hoje, outras mulheres em outros estados também, trabalho com a Dimara Oliveira, que é uma super referência em Minas. Então, acho que a gente tem muitas opções boas hoje, né? Ainda que não seja igual ali 50%, mas eu acho que aumentou sim, né? E eu vejo muitas meninas, às vezes, assim, me procuram para ajudar em TCC, para falar de mulheres no esporte. Então, vejo que na área, nas universidades também tem muita menina que sonha, né? Que monta blog, que faz live, que investe, vai cobrir grandes eventos, porque hoje a gente vê um monte de jornalista, mas não necessariamente são dos veículos mais tradicionais, né? Tem muita gente que tem um blog, escreve ali, a pessoa e o Instagram, sei lá, o site, tá ali cobrindo, seleção, cobrindo. Então, eu acho que é bacana, assim, também a gente explorar também essas mídias alternativas, que tem muitas meninas, né? Tem muitas amigas no rádio que fazem rádio web, assim, fazem ótimos trabalhos, poderiam estar tranquilamente, assim, trabalhando em grandes veículos mais tradicionais. Então, eu acho que a gente tem mais presença hoje em dia e espero que tenha cada vez mais, né? Só vamos aguardar as oportunidades, né? Principalmente nas rádios, assim, de darem Uhum. chance para o pessoal ir para reportagem, para os comentários, porque não narração, né? A gente viu muitas mulheres narrando. Então, acho que é importante. E você citou esse boom da Copa Feminina, né, do ano passado. Acho que isso também fortaleceu e ajudou, de certa forma, com o futebol feminino também, né? Então, mulheres juntas em todos os sentidos. Isso é bem importante. Sim, até porque o futebol, como ele tem mais visibilidade, assim, começando pelo futebol, acho que isso vai abrir um leque muito maior para as outras modalidades esportivas também. Ah, com Bom, certeza. agora o papo tá super legal, mas infelizmente eu vou ter que ir para nossa última pergunta. Eu queria saber quais são os seus objetivos daqui para frente, se você ainda tem algum sonho na profissão, é um sonho de entrevistar uma personalidade do esporte assim que você admira muito, enfim, quais são suas metas daqui para frente? Acho que as minhas metas principais, assim, falando a curto prazo, continuar com material de qualidade na Band News FM em relação a esportes olímpicos, em relação aos clubes que eu faço. Tenho muita ansiedade pela volta das transmissões para melhorar alguns detalhes, algumas coisinhas que eu já estava atrás, assim, de ter um desempenho melhor ainda, de poder me corrigir mais, de me aperfeiçoar. Uhum. Mas eu, assim, meu grande sonho é a cobertura dos Jogos Olímpicos, assim. Eu tenho um sonho muito grande, assim. Claro que Copa do Mundo também, final de Libertadores, grandes campeonatos, né, Jogos Pan-Americanos, mas o meu grande sonho, assim, é cobrir uma Olimpíada. Então a gente trabalha firme para isso, né? E também sonho em ver um mercado mais justo e mais igual para as mulheres no rádio, assim. Fiquei pensando bastante nisso esses dias, assim, sabe? De se essa pandemia vai prejudicar mais ainda essa questão da gente ter uma renovação no mercado do jornalismo esportivo, ou se a gente vai, de repente, mudar a nossa cabeça e se pela comunicação de formas diferentes, diferentes plataformas, mudar aí estilo de transmissão, se a gente vai ter mais espaço também. E de entrevistas, eu sonho muito em entrevistar a Marta, né? Um objetivo que eu ainda não consegui. E outros grandes nomes, assim, para citar fora do país, assim, de atleta olímpico, o Michael Phelps, um grande sonho. Eu consegui entrevistar o técnico dele já, mas ele ainda Caramba. não, e a Simone Biles, da ginástica artística. Então, acho que o Michael, por ser o maior medalhista da história, né, dos Jogos, e Uhum. nadador, que eu pratico natação também há 20 anos, gosto bastante. Mas se eu ficar Ah, que aqui legal. mais 5 minutos com você, acho que eu tenho mais outros 100 nomes para falar.
Não, e ainda mais que a cada dia, né, novas pessoas vão surgindo, enfim, né, com o passar dos anos, com o passar das competições, né, eles vão virando medalhistas e campeões mundiais, então acho que essa lista ela sempre vai tender a aumentar mesmo, né? Sim, eu tenho até uma planilha que eu faço de quem eu já entrevistei, de quem eu preciso entrevistar, mas eu também acho que a gente, às vezes eu fico pensando assim nesses grandes nomes, mas acho que é importante a gente também, quando eu penso nesse quadro da Band News, o na trilha do pódio, a gente pensar em atletas que estão para conseguir o índice olímpico, sabe? Que você sabe que não vão ser grandes protagonistas, que só de estar ali presente na Olimpíada já é uma conquista muito grande para a carreira, né? Então, que não são grandes estrelas, mas que são atletas de alto rendimento no país, eu acho que a gente também tem que pensar um pouco nessas pessoas, né? Porque as grandes estrelas, elas são pouquíssimas, né? Então, aquela massa ali de atletas dos jogos, na verdade, está ali para participar, para abocanhar ali uma medalha de bronze, né? A gente são essas pessoas que realmente são as que não pessoas que fazem os jogos, mas que também a gente tem que dar valor, né? Então, Sim, procuro dar espaço para essas também. com certeza. Dá visibilidade para que um dia É, eles cheguem lá, né? Para que sejam devidamente reconhecidos. Bom, Ju, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito por esse nosso bate-papo. Foi super legal conversar com você, é super legal debater temas importantes com você e conhecer um pouco da sua rotina. Um obrigado de toda a equipe aqui do Jornalismo Esporte Clube. E é isso, se você quiser falar mais alguma coisa. não, eu que tenho que dizer muito obrigada para você pelo convite, por você ter tomado esse tempo para falar comigo, me entrevistar. Gostei muito de conhecer você e toda a equipe. Um abraço para o Nino, que eu já encontrava nos estados. Muito sucesso para vocês, para esse projeto. Eu acho que a gente precisa de pessoas que fazem as coisas acontecerem como vocês estão fazendo, de acreditar no sonho de vocês, de propor conteúdo de qualidade, bem feito, né, acima de tudo. Então, parabéns para vocês. Que vocês também nos acompanhem na Band News FM, né? A nossa equipe de esportes, com todo o carinho do mundo, sempre a postos. Volto de férias na quinta-feira, então a partir de quinta, se Deus quiser, estarei gravando muitas coisas para a rádio, colocando minha voz ali no nosso dial, que eu estou com muitas saudades. E desejar que todo mundo se cuide, atravesse esse momento da melhor maneira possível, que a gente volte a falar cada vez mais dos esportes aí, se Deus quiser. Sim, é isso aí, Ju. Boa sorte nesse seu retorno agora nessa nova fase, né, que a gente está vivendo da pandemia. E é isso, só tenho a agradecer. A gente com certeza vai continuar te acompanhando lá na Band News. Espero que você também continue acompanhando a gente aqui. E Com é isso, Ju. certeza. Muito obrigada. Obrigada a você. Um beijo pro Gutinho, que entrou atrasado na nossa live, o torcedor mais fanático do Noroeste. Trabalhou comigo na Gazeta. Um beijo para todo mundo que acompanhou. Obrigada de coração, foi muito bacana. Obrigada, pessoal, que assistiu a nossa live até aqui, né? E esperar que nas próximas lives a gente vai divulgando aí pelo Insta do Jornalismo Esporte Clube. E é isso, pessoal. Continue acompanhando a gente por todas as nossas redes sociais e no nosso portal de notícias. Até a Foi um próxima. prazer. Tchau. Beijo. Prazer, obrigada.